Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, neste momento te convido a assistir esse vídeo repleto aí de informações sobre o nosso amor em comum, o Clube de Regatas Vasco da Gama. E tem assunto para todos os gêneros aqui. A gente vai falar muito sobre o jogão de bola Vasco da Gama e Chapecoense. Vamos falar sobre a efetivação do Emílio Faro e o Reizinho ontem, Juninho Pernambucano, veio a público aí para falar sobre o atual momento do Vasco da Gama. Juninho Pernambucano aí dizendo que vai ser treinador, falou sobre o Andrei Santos. Iremos abordar o assunto aí de contratações. O Vasco já fechou 3 reforços. Argentino pintando na colina histórica. Vamos falar aí sobre a situação aí do Jorge Salgado, bom samaritano, entre aspas, pagou aí parte da dívida aí com o Max Lopes. E vamos falar também sobre a situação na justiça com relação à SAF, que tá dando o que falar. Então, olha, esse vídeo promete, nos acompanhe até o final. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Então, vamos lá, meus amigos. Vasco da Gama e Chapecoense. A estreia aí do Alex Teixeira, com transmissão da Rede Globo de televisão, o nosso Emílio Faro, que vai ser efetivado, simplesmente vai repetir a mesma equipe, né? Time que está vencendo, não se mexe, e é o seguinte, o Vasco vai tentar ampliar aí a diferença para o 5º colocado. Ontem a Tombense venceu, o Vasco ficou aí a 6 pontos do 5º colocado, então a gente pode chegar a 9 pontos aí de diferença aí. Meus amigos, então a gente vai aguardar hoje o treinamento, o último treinamento, para a gente confirmar a equipe que o Emílio Faro vai colocar em campo. E ontem, né, a gente matou a saudade do Juninho Pernambucano, que veio a público para falar sobre o momento aí do Vasco da Gama. Entre tantos assuntos que ele falou, Juninho Pernambucano disse que o Andrei Santos será um jogador aí muito melhor do que ele foi no passado. Olha só, o Andrei Santos aí com a bênção aí do Juninho Pernambucano. Verdade é a seguinte, se o Andrei jogar aí 10% do que o Reizinho jogou, a gente já fica muito feliz aí. Jogador que está cobiçado para ir para a Europa, o capitão da seleção sub-20 do Brasil. Saudade do Juninho, e muitas pessoas dizendo aí que o Juninho poderá ser técnico do Vasco da Gama no próximo ano. Vamos aguardar para a gente poder ver como que vai ficar toda essa situação. Bom, meus amigos, com relação à situação envolvendo aí contratações e reforços, o Vasco acertou aí com 3 jogadores, né? Gustavo Lima, Paulo Vitor e também o Fábio Gomes, um vindo do Atlético Mineiro, que já foi anunciado, e os outros 2 chegando aí no Rio de Janeiro, vindos aí como contrapartida aí da negociação do Everton junto ao Internacional. E o Vasco segue interessado aí no Bruno Tubarão. A negociação tá difícil aí. Teve um entrave aí por conta da situação de salário, né? Mas o Vasco não desistiu do Bruno Tubarão. E é o seguinte, Brian Aguirre, esse é o nome, lateral direito
do Lanús tem tudo para ser aí o quarto reforço do Vasco da Gama nesta janela. Isto mesmo, o Vasco negocia com esse lateral aí, bom lateral de seleção de base aí da Argentina. Se viesse para o Vasco da Gama, reforço aí de peso aí, o Vasco muito próximo de anunciar essa contratação. Meus amigos, e ontem o Jorge Salgado deu uma de bom samaritano, entre aspas, notícia que veio lá do Atenção Vascaínos, que o Vasco tem uma pendência de 5 milhões de reais aí com o Max Lopes, né? O atacante que o Zé Colmeia trouxe, né? E para o Vasco não tomar outro transfer ban, o Jorge Salgado quitou 30% desse valor, 1.800.000. E a gente toma conhecimento que Gustavo Torres, atacante que passou aqui também pelo Vasco da Gama, na gestão do Alexandre Campelo, está cobrando 200 mil reais do Vasco da Gama. Então o Vasco pode tomar outro transfer ban aí, infelizmente. Agora a gente pergunta, né? O que foi feito com os 70 milhões de reais aí do aporte da 777 Partners? Será se o Vasco não tinha conhecimento dessas dívidas? Certo é que o Jorge Salgado aí ficou com mais crédito aí e vai colocar a mão em muita grana aí. Tem um aporte chegando aí de 630 milhões. A gente não sabe o que esse cara fez com 70 milhões aí. Bom, e a situação na justiça, hein, gente? Sócios do Vasco da Gama, 5 sócios aí, ingressaram com um pedido aí para que a AGE do dia 7 de agosto não aconteça. Isto porque tem uma liminar aí na justiça, a qual o Vasco da Gama tem que apresentar os contratos aí da 777 Partners para que haja a situação aí da AGE. Então, mais uma ação na justiça, uma batalha total aí, um puxando de um lado, outro puxando de outro lado, e o Vasco dessa forma. Independente do que a justiça venha resolver, a gente quer o melhor para o Vasco da Gama. Gostaria de ver esse contrato, espero que venha a público. Se não vier, os sócios vão ter que simplesmente votar aí no escuro. Essa é a grande verdade. Lembrando que tem uma liminar aí na justiça, a qual o Vasco vai ter que apresentar aí esses contratos aí. O Vasco ingressou ontem também com recurso de agravo interno para que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro mudasse aí essa decisão. Certo, meus amigos? Obrigado aí pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!